Olá, pessoal! Aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e neste vídeo vamos dar continuidade ao nosso curso de JavaScript, desta vez falando sobre a estrutura condicional switch case. Bom, o que é essa estrutura condicional switch case, ou declaração condicional switch? É uma estrutura que a gente utiliza quando é necessário realizar diferentes ações que são baseadas em condições distintas entre si. Normalmente, a gente utiliza o condicional switch no lugar de um condicional if aninhado, o if com else if, porque isso aqui vai deixar o seu código mais simplificado. Tá? Então, se você tiver uma única condição para testar, cujo resultado pode ser verdadeiro ou falso apenas, você usa um if tranquilamente. Mas se você tiver várias condições para testar e para cada resultado de teste você tiver um bloco de código ou uma ação diferente para realizar, você pode utilizar um if aninhado ou um switch case, tá? Que vai facilitar bastante porque a estrutura do switch ela é bem limpa e fácil de entender. E falando nisso, a sintaxe do switch case está aqui na tela, tá? Como você pode ver aqui na parte de baixo. Ela é bem simples. Começa assim: palavra reservada switch, abre parênteses e aqui você coloca uma expressão de teste, tá? A expressão pode até ser, na verdade, um nome de uma variável que contém um valor que você quer testar. Tá? Fecha o parêntese, abre chaves, e aí você, nas próximas linhas, vai entrar com os casos, né? O case. Você utiliza a palavra reservada case, espaço, e entra com o caso 1. O que é esse caso? O caso é um valor que vai ser comparado com a expressão. Se esse valor ele corresponder à expressão, né, se ele bater com a expressão, então o bloco de códigos associado logo abaixo vai ser executado. Tá? Então, case caso 1. Se o valor que você coloca aqui em caso 1 corresponder ao valor de teste da expressão, os comandos aqui de baixo serão executados. Ponto e vírgula no final aqui, e você vem então com a instrução break, logo após o bloco de comandos. A instrução break ela garante que a estrutura switch como um todo seja finalizada quando for encontrada uma correspondência. Se você não colocar o break, o switch continua testando os casos e eventualmente acaba executando 2 ou mais casos em alguns casos específicos. Tá? Então é sempre importante colocar o break aqui depois do seu bloco de comandos. Aqui tem uma linha só escrito comandos a executar, mas na verdade pode ser um grande bloco de comandos. Tá? Outra coisa importante é que depois do caso, depois de você especificar qual é o caso que vai ser analisado, você coloca 2 pontos e não ponto e vírgula. Tá? Então, case caso 1, 2 pontos, e aí vem com um bloco de comandos. E depois, instrução break. Na sequência vem com outro caso. De novo, case, especifica o próximo caso, próximo bloco de comandos e próximo break. E você pode fazer isso inúmeras vezes, tá? Fazendo vários e vários testes diferentes. E no final de tudo, como última instrução, você utiliza a palavra reservada default. Default significa padrão. Tá? Então, o que é esse default? É um bloco de códigos que vai ser executado se nenhum caso anterior corresponder à expressão. Então, o programa fez vários testes dos casos, nenhum correspondeu à expressão. Então, vai ser executado o que tiver no bloco default. E aqui também a gente coloca um break no final. Legal? E para fechar, você fecha as chaves aqui embaixo. Então, lembre-se, o uso da palavra-chave break é imprescindível para que a estrutura finalize a sua execução ao encontrar uma correspondência entre um caso e a expressão. Para ficar mais claro, vamos dar uma olhada num exemplo do condicional switch case. Nesse meu código aqui, eu declaro uma variável chamada fruta, tá? E através de um prompt eu vou pedir para o usuário digitar o nome de uma fruta. O usuário vai digitar o nome e esse nome vai ser capturado para dentro da variável fruta. E aí, dependendo do nome da fruta que o usuário digitou, eu vou exibir uma mensagem diferente numa caixa de alerta. Tá? Para isso, eu vou utilizar o switch. Então, eu faço assim, switch, entre parênteses, fruta. Fruta é o nome da variável, é a expressão. Eu posso ter uma expressão mesmo, normal aqui dentro, ou simplesmente o nome de uma variável cujo valor vai ser testado. Então, nesse caso, estou testando uma variável. Switch fruta. E aí eu venho com os casos. Primeiro caso, case morango.
Como eu estou trabalhando com uma string, eu preciso colocar entre aspas esse cara. Se fosse um número, não precisaria das aspas, tá? Sempre lembrando disso. Então, case morango, 2 pontos. Isso aqui significa se o usuário digitou morango, se dentro da variável fruta tiver a palavra morango, o que vai acontecer? Ele abre a caixa de alerta com a mensagem fruta boa para fazer um merengue. E a instrução break. Aí eu venho com outro caso, case laranja. Significa, se dentro da variável fruta tiver a palavra laranja, o que vai acontecer? Caixa de alerta, fruta boa para suco. Break. Depois, case banana. Significa, se dentro da variável fruta tiver a palavra banana, se houver a correspondência entre o valor banana e o que está nessa variável de teste, que é a minha expressão. Se foi banana, alerte, fruta boa para fazer vitamina. E se o usuário digitar uma fruta que não é nenhuma dessas três, vai cair no caso de for. E no caso de for, eu mando ele exibir a mensagem fruta desconhecida. Legal? E aí eu fecho o meu script. Então a gente vai testar esse cara aqui. Eu vou pegar o código, tá? Eu vou copiar o código e vou jogar aqui numa pagininha web. Beleza? Tá aqui o código, vou salvar. E agora eu vou abrir essa página. Está aberta aqui na verdade. Só vou recarregar para a gente ver o código em ação. Então dou um F5. Digite o nome de uma fruta. Vamos supor morango. Ok. Fruta boa para merengue. Então o primeiro caso foi executado. Dou OK. Vou recarregar. Digite o nome de uma fruta. Banana. Ok. Fruta boa para vitamina. Então ele pegou o terceiro caso agora. Né? Ele foi fazendo as correspondências em ordem, encontrou uma correspondência. Opa, então é para executar esse bloco de códigos aqui. Ok. E para finalizar, eu vou digitar uma fruta que não está na nossa lista. Tá? Por exemplo, uva. Ok. Fruta desconhecida. Então agora ele fez todos os testes que precisava fazer, não encontrou o valor, né, na correspondência com a expressão, então ele entrou com o bloco de códigos de for, que é o padrão. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Nesse vídeo vimos o funcionamento básico de uma declaração switch em JavaScript. Tá? A gente vai utilizar essa declaração switch mais para frente, quando fizermos códigos mais complexos para outras funções e aplicações em JavaScript. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos e também para visitar o nosso website, o www.bosontreinamentos.com.br. Obrigado e até a próxima.